Boa tarde, meu povo. Então, começamos agora o nosso encontro até mais ou menos umas 3h45, 3h50, para a gente falar sobre a metodologia científica voltada para o TCC, no caso, né, para a monografia ou para o artigo científico. Né? A ideia é trabalhar ao menos com método e técnicas de pesquisa, né? Na verdade, métodos e tipos de pesquisa. Caso a gente consiga chegar até as técnicas, eu acharia muito importante, né? Então, hoje, a nossa aula ela está dividida da seguinte forma. Até agora, de 2h15 até mais ou menos 3h45, 3h50, temos um encontro para tratar desses assuntos que eu já falei para vocês, métodos, tipos e técnicas de pesquisa, né? E a partir das 4 horas, nós teremos o início do seminário de pesquisa. Todos os orientadores, a coordenação e os tutores, além de mim, nós estaremos aqui presentes justamente para fazer a divulgação das orientações, dos orientadores de vocês. Isso é muito importante, até porque o processo de orientação para alguns já começa hoje. Além disso, a coordenação deve passar aí algumas orientações para vocês. Né? Então, é muito importante que vocês estejam cientes, principalmente em relação ao cumprimento dos prazos. Né? Então, fica essa dica para vocês. Eu vou começar, então, agora à tarde, tratando do método científico. Né? E aí, o método científico, ele está vinculado à produção do conhecimento científico, né? Como eu falei ontem, na aula de ontem, vai ser a partir do método científico que o conhecimento científico ele vai se diferenciar dos outros tipos de conhecimento. É importante que vocês tenham essa noção, justamente porque o conhecimento em si, ele não é só produzido pela ciência, né? Teremos outros meios de produção de conhecimento, mas no caso do conhecimento científico, esse vai ser produzido a partir, principalmente, da utilização do método científico, das experiências e tudo mais, né? Mas aí fica a grande questão. O que é o método científico, né? O método científico, ele vai ser importante para organizar a pesquisa de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é definir qual é o método que vocês vão utilizar para a pesquisa que vocês desejam desenvolver, né? Então, nesse sentido, o método ele acaba sendo um processo para pesquisa, né, que segue uma determinada sequência de etapas. Tanto que as etapas da pesquisa vão ser a cereja do bolo dos procedimentos metodológicos de vocês. Começamos com a escolha do método, indicamos os tipos de pesquisa, indicamos também as técnicas e no final indicamos as etapas da pesquisa, né? Porque o método vai vir justamente auxiliar na construção dessas etapas. Então, o método científico também pode ser definido como uma maneira, ou então como um conjunto de regras básicas que são empregadas em uma investigação para se obter resultados confiáveis, né? Vai ser a partir desse método, então, da organização, desse cuidado que nós temos, que vamos acabar chegando àqueles resultados importantes para o desenvolvimento da nossa análise, para que a gente possa chegar até o caminho final, né? É muito importante que vocês tenham a noção e tenham muito cuidado na produção dos resultados, né? Na pesquisa dos resultados. Os resultados eles só vão ser confiáveis se se vocês empregarem ali o método correto e se vocês empregarem as técnicas de pesquisa corretas, né? Não dá para fazer uma pesquisa de qualquer forma, achando que, olha, tá de bom tamanho, estou entregando isso aqui, ótimo, né? Na verdade, tem que se ter todo um cuidado, mesmo porque, como o método científico ele acaba em algum momento sendo implícito, né? É importante que vocês conheçam as características do método que vocês desejam utilizar. Aqui, obviamente, por ser uma especialização mais voltada às ciências sociais aplicadas, né, direito, administração, comunicação e às ciências humanas,
principalmente o pessoal da educação, nas suas diferentes formações, né, o pessoal da assistência social, por exemplo, a gente tende aqui a utilizar muito mais os métodos procedimentais, comparativo, histórico e assim por diante. Mas vocês vão ver que a gente também tem alguns outros métodos que são importantes no dia a dia da pesquisa, né? Então, aqui, a gente vai perceber que o conhecimento científico e a utilização do método, ele vai vir ali mais ou menos a partir do século XVI, evoluindo ali a partir da Idade Média, né? Para que a gente, na verdade, ao final da Idade Média, início do período renascentista, né? Para que a gente possa chegar justamente aos dias de hoje com toda essa produção do conhecimento. Essa evolução, ela é lenta, né? Não adianta a gente achar que no século XVI a gente já tinha ali um desenvolvimento de pesquisa, que era um desenvolvimento de pesquisa maduro, rápido, né? Não, ao contrário, era uma coisinha de cada vez. Hoje em dia a gente tem, principalmente desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí uma evolução cada vez mais rápida dos processos científicos, né? As grandes guerras foram importantes, inclusive, para a evolução da ciência, porque em muitos momentos foram essas grandes guerras que, na necessidade de ambos os lados, né, de chegar à vitória, acabaram realizando ali certos avanços, né? Não estou dizendo que foi importante no sentido de termos mais guerras, obviamente, mas que muitas das descobertas daqueles períodos acabaram sendo importantes porque acabaram sendo depois disponibilizados para a sociedade de um modo geral. Um exemplo que a gente pode pensar é a popularização do avião, né? O avião ele foi extremamente importante durante a Segunda Guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, a gente vai ter ali uma popularização do avião e o avião está aí hoje em dia para que a gente possa, para quem pode pagar, né, para disponível para uma parte da população, né? Os agrotóxicos, né, que a gente utiliza na Revolução Verde até os dias de hoje, né? Os agrotóxicos, por exemplo, eram armas de guerra. E aí, como armas de guerra, depois da Segunda Grande Guerra, foram adaptados para a utilização dentro da Revolução Verde, né? Computador que foi descoberto aí naquele período das grandes guerras, né? Que até os dias de hoje foi criado, na verdade, né? O embrião. E aí, nos dias de hoje, temos um computador na palma da mão que se chama celular, né? As internets, 5G, 4G, 5G, já se testando na China a 6G, por exemplo, né? Então a gente percebe que isso tudo vai ser fruto da evolução do conhecimento científico a partir do método, das experiências, né? E aí, cada vez mais, isso está ainda mais rápido, né? Então, o método científico ele pode ser dividido, segundo Marconi e Lakatos, em 4 etapas, né? A primeira dessas etapas é a observação, que será uma etapa onde o pesquisador ele realizará a execução de questionamentos sobre o fato observado, a formulação de uma hipótese, né, que é uma possível explicação para o problema em questão. Então, dentro do método científico, a primeira grande etapa vai ser a observação. Você observar ali o seu problema que está sendo colocado e pensar em como é que você vai resolver. Então, aqui você vai ter a construção de uma questão-problema e, ao mesmo tempo, a tentativa de resposta através de uma hipótese que depois será validada ou não, né? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a experimentação, onde o pesquisador vai realizar algumas experiências para provar a veracidade de sua hipótese. É uma fase crucial, essencial e tensa, né? Porque a partir da experimentação você pode colocar a sua pesquisa totalmente abaixo, principalmente se a hipótese for refutada, né? Se você consegue comprovar que sua hipótese é verdadeira, aí é uma outra situação. Mas se você refuta a sua hipótese, muito provavelmente você terá aí algum tipo de problema, né? Você tem a interpretação dos resultados, que é o momento em que o pesquisador interpreta os resultados de sua pesquisa. E aí essa interpretação vem muitas vezes pela descrição. Em alguns momentos também vem pela análise, que vai ser a última etapa, né? E aí, como eu falei ontem para vocês,
os resultados, eles não podem ser somente descritos. Vocês têm que ter o cuidado de descrever e analisar criticamente os resultados de vocês. Porque descrever por descrever é uma coisa muito simples, né? Muito fácil de se fazer. A questão maior é analisar e propor soluções para aquela problemática que vocês estão colocando, né, que vocês estão colocando na pesquisa. Então, o método científico ele vai ter essas características. Pensando nos métodos, né, a gente tem aqui 4 grandes métodos. O método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo e, por fim, o método dialético, né? Vamos começar pelo método indutivo, fazendo uma simples indicação, né, do método indutivo, pensando que é o seguinte, aqui vocês não terão essa preocupação na utilização desses métodos mais tradicionais. Muito provavelmente, uma grande maioria de vocês focarão mais à frente nos métodos procedimentais que a gente também vai ver, né? Mas, pensando no método indutivo, o método indutivo ele vai partir, né, em primeiro lugar, um processo mental, né, onde o indivíduo ele vai pensar, ele vai desenvolver algumas premissas que são consideradas premissas particulares para chegar até uma verdade universal. Aqui nós temos 2 exemplos que ajudam a pensar o método indutivo. Um primeiro, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro. Logo, a gente chega à conclusão também, melhor, a gente continua analisando, né? E muito provavelmente o corvo N, né, vai ser negro. E a conclusão que a gente chega é: todo corvo é negro, né? A gente faz uma generalização. A gente faz, nesse caso, uma conclusão ampla, sem considerar que, provavelmente, nesse meio do caminho, a gente pode ter ali algumas distorções genéticas, né? É impossível aparecer, por exemplo, um corvo branco? Não é impossível, a depender da amostra de corvos que a gente escolha. Vamos imaginar que a gente estivesse fazendo biologia e não direito, administração e assim por diante, e a gente tivesse uma amostra de uma observação, se fosse possível, de mais de 1 milhão de corvos, né? Qual seria a possibilidade, qual seria a chance, talvez, de um desses corvos não serem negros, né? A gente teria uma possibilidade. Porém, aqui dentro do método indutivo, a gente parte de uma premissa particular, né, para chegar a uma verdade universal. Então, isso aqui é importante que vocês tenham a noção dentro desse processo de caracterização, né? Porque a gente acaba chegando em conclusões que são amplas e desconsiderando outras possibilidades. Por isso é que a conclusão, nesse caso, ela provavelmente será verdadeira, né? Aí a gente tem aí, nesse sentido, uma conclusão que possivelmente, de que possivelmente todo corvo acabará sendo um corvo negro, né? A gente tem um segundo exemplo, que é sobre a questão da condução de energia. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. E aí a conclusão que a gente chega é que logo todo metal conduz energia, né? Provavelmente, né? A gente acaba utilizando provavelmente, possivelmente, né, como uma premissa para chegar até essa conclusão. Diferentemente do método dedutivo, que a Marconi e a Lakatos, já nesse último tópico aqui, elas duas vão diferenciar o método dedutivo do método indutivo, né? Vai dizer o seguinte: os argumentos dedutivos, que é este quarto ponto aqui, explicam o conteúdo das premissas, são corretos ou são incorretos. E os indutivos desejam ampliar o alcance do conhecimento, tendo aí, nesse caso, diferentes graus de força. Para o método dedutivo, temos um exemplo aqui relativamente simples. Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm
um coração, né? E aí, para que esse argumento aqui fosse falso, uma dessas duas premissas, todo mamífero tem um coração, premissa 1. Premissa 2, todos os cães são mamíferos, né? Então, uma dessas duas premissas teriam que ser falsas, né? Teria que ser falsas. Ou nem todos os cães seriam mamíferos, ou nem todos os mamíferos teriam coração, para se chegar a uma premissa falsa nesse caso, né? Vai ser essa aqui a diferença do método dedutivo para o método indutivo. Como eu falei, a gente não precisa se preocupar muito nesse caso com o método dedutivo e indutivo, justamente porque para essa parte da pesquisa, vamos mais pensar nos métodos procedimentais e não nesses métodos mais tradicionais da pesquisa. O método hipotético dedutivo, ele pode ser visto a partir de dois autores principais, o Popper e o Bunge. O Popper, ele vai trazer uma ideia esquematizada, onde o método hipotético dedutivo ele pode ser visto da seguinte maneira: a partir do problema, a partir das soluções propostas e a partir dos testes de falseamento. Pelo problema, a gente vai ver que vai surgir conflitos que são, digamos assim, relacionados às expectativas e às teorias existentes. Quando a gente pensa nesses problemas e propõe algumas soluções, pelas soluções propostas, a gente vai ter ali a dedução de algumas consequências na forma de teste. E aí vai ser justamente esses testes que vão, a partir da observação e a partir da experimentação, permitir que a gente chegue à conclusão a gente chegue à conclusão se a hipótese é verdadeira ou se a hipótese acaba sendo falsa. São esses cuidados que a gente tem que ter, né, quando escolher o método hipotético dedutivo do Popper. No Bunge, o método hipotético dedutivo vai ser dividido em 5 etapas. Uma primeira, que seria a colocação do problema, ou seja, a gente escolhe o problema, identifica o problema, né, a partir do conhecimento de fatos, dessa descoberta, da formulação. Então, a gente vai criar uma questão norteadora para, a partir daí, pensar na construção de um método teórico que vai ser importante justamente para dar sustentação à questão que a gente está colocando, né? A partir disso, a gente chega a algumas deduções particulares, né? Algumas possíveis conclusões, realiza o teste de hipótese para provar se nossa hipótese é verdadeira ou é falsa, e aí a gente pode, no fim, adicionar ou introduzir algumas conclusões na teoria que está sendo desenvolvida, a partir dessas observações e desses testes de hipótese que a gente acabou realizando. Já o método dialético, que é o último método tradicional, esse método dialético ele vai ser dividido em 4 etapas. Uma primeira, ação recíproca, unidade polar ou tudo se relaciona. Esse método dialético, a partir dessa primeira lei, né, tudo se relaciona. Um momento. Então, retornando aqui, esse método, essa primeira lei da dialética, né, tudo se relaciona, vai mostrar que
no mundo nada está isolado, né? Na verdade, tudo vai estar ali, de algum modo, se relacionando na construção do planeta de um modo geral, né? Na construção da sociedade, por exemplo. E aí, ele vai trazer ali alguns exemplos, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, quanto na quarta lei. Um primeiro exemplo, né, dentro dessa primeira lei é o seguinte: ele vai dizer que uma planta fixa o oxigênio no ar, mas também infere no gás carbônico e no vapor d'água, né, também uma interação que vai modificar tanto a planta quanto o ar, né? A planta, ao mesmo tempo, utiliza a energia fornecida pela luz solar, operando uma síntese de matérias orgânicas que vão se desenvolvendo. Esse processo de desenvolvimento transforma também o solo. Portanto, a planta não existe a não ser em uma unidade de ação recíproca com o meio ambiente. Ou seja, a planta ela só vai existir por causa do oxigênio, por causa do vapor d'água e por causa da sua interação com o solo, né? Então isso aí vai ser importante justamente para mostrar que a partir dessa visão da vida útil da planta, o seu desenvolvimento vai estar também relacionado a outras etapas, não podendo ser vista de modo isolado. No caso do tudo se transforma, a gente vai ver nessa segunda lei que o mundo em si, né, que a nossa sociedade, ela está em constante transformação. E aí ele vai trazer como exemplo um grão de trigo, mostrando que esse grão de trigo, ele vai, com o passar do tempo, se desenvolver, se transformar na planta, né, vai crescer, vai produzir novos trigos e, ao final, ele vai morrer, né? A planta vai morrer. Então, por isso, vai mostrar que tudo vai estar se transformando. Na mudança qualitativa, ele vai trazer como exemplo, nessa terceira lei do método dialético, o exemplo da água, né, mostrando que essa mudança quantitativa pode ser lenta ou até descontinuada, mostrando que se a gente ferve uma água em estado líquido, começando ali com a temperatura de 30 graus, né, ela vai continuar em estado líquido. Mas quando chegar em 100 graus, o que vai acontecer? Ela vai passar a evaporar, mudando, no caso, seu estado. O mesmo se a gente tentasse congelar. Quando chegasse abaixo de 0, -1 e assim por diante, ela teria uma tendência ao congelamento, né, passando para o estado sólido. Então, por isso que a gente teria uma mudança qualitativa. E, por fim, a luta dos contrários, que normalmente essa quarta lei ela vai estar vinculada a também algumas características: contradição interna, contradição inovadora, unidade dos contrários, né? Que vão ser importantes justamente para que a gente possa procurar compreender o método dialético. Então, vão ser essas quatro leis, e aí esses exemplos eles servem justamente para que a gente possa procurar, de algum modo, compreender como esse método tradicional pode estar presente em nossas vidas, né? Mas o que importa de fato para a gente acaba sendo os métodos existentes nas ciências sociais, que normalmente vão ser utilizados tanto para ciências sociais aplicadas quanto para ciências humanas, né? E aí a gente vai o método monográfico, estatístico, funcionalista e estruturalista. Cada um desses métodos vão ser importantes justamente porque a gente vai utilizar ali eles no desenvolvimento do nosso TCC. Por exemplo, onde o método histórico se encaixaria numa pesquisa voltada ao direito, né? A evolução, se a gente fosse trabalhar com a comparação das constituições da República, né? Como as constituições republicanas elas vêm evoluindo ao longo da nossa história.
A gente teria ali um exemplo de método histórico que poderia ser muito bem utilizado. A gente poderia utilizar o próprio método comparativo também para comparar essas constituições, né? Mostrar o que mudou de uma para outra se a gente tivesse tempo suficiente para desenvolver uma pesquisa dessa. Lembrando que os métodos, eles podem ser, tanto os métodos quanto os tipos de pesquisa, eles podem ser trabalhados simultaneamente. Então, eu poderia trabalhar o método histórico e o método comparativo ao mesmo tempo, né? No caso de vocês, é interessante que vocês escolham o método principal, já que vocês terão aí pouco mais de 3 meses, não é uma pesquisa muito densa, então, o mais interessante é escolher um método só e seguir à frente, né? Então, o método histórico vai ser justamente para a gente analisar a história, né? O método comparativo vai servir justamente para a gente comparar ou dois grupos, né, existentes no presente ou no passado, ou dois grupos que possam existir simultaneamente no presente, né? Seria muito tranquilo. Tanto o método histórico quanto o método comparativo são os métodos mais fáceis. Lembrando que muitas vezes, e aí a gente tem que ver com muito cuidado, o método histórico ele pode também ser trabalhado juntamente com o método dialético. A gente vai ter o método monográfico, onde, no caso do método monográfico, a gente vai estar analisando determinados indivíduos, determinadas profissões, condições institucionais, grupos, comunidades, né? O método monográfico ele vai ser mais interessante para esse tipo de abordagem, né? E aí ele vai trazer aqui, por exemplo, o estudo da mão de obra volante ou o papel social da mulher, né? Seria o exemplo da utilização de um método monográfico. O método estatístico, que é bem mais tranquilo de se utilizar, né, já que a gente vai trabalhar com dados quantitativos. O método funcionalista, onde a gente trabalharia com a função de determinadas atividades ou pessoas dentro do nosso sistema, né? E aí um exemplo que ele vai trazer é a averiguação das funções dos usos e costumes no sentido de assegurar a identidade cultural de um grupo, né? Então aqui a gente poderia trabalhar com identidade cultural pensando na função dessas pessoas ou desses grupos dentro da sociedade. E por fim, o método estruturalista, né? O método estruturalista, um exemplo dele, da utilização dele, seria o estudo das relações sociais, a posição de determinados grupos ou indivíduos dentro da nossa sociedade, né, justamente para a gente fazer uma estratificação dessa estrutura, tentar compreender como essas relações acabam sendo desenvolvidas. Então, eu diria para vocês que a preocupação de vocês em relação ao método tende a estar na definição de que, na definição se vocês vão utilizar o método histórico, o método comparativo, o método estatístico, funcionalista ou estruturalista, né? Os outros métodos tradicionais, entendo nesse primeiro momento que não seria o caso, tá? Então, em relação ao método, acaba sendo mais ou menos esse conteúdo. E aí pergunto, vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida que eu possa ajudar? Pronto, se vocês não têm, eu vou seguir para os tipos de pesquisa, para tentar bater a meta de ter ali uma discussão em relação aos tipos e chegar até as técnicas. Olha, gente, em relação aos tipos de pesquisa, como eu já falei para vocês, nos procedimentos metodológicos, primeiro vem a escolha do método, aí em seguida vem os tipos de pesquisa, tá? Da mesma forma que o método, os tipos de pesquisa eles podem ser trabalhados simultaneamente com mais de um, né? O que vocês têm que ter em mente é que os tipos de pesquisa
nesse caso, eles são divididos em 4 tipos, né? 4 tipos centrais. Quanto à abordagem, onde a gente vai ter, quanto à abordagem, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Quanto à natureza, onde a gente tem que indicar se a pesquisa é básica ou se a pesquisa é aplicada. Quanto aos objetivos, que a gente tem que explicar se ela é exploratória, descritiva, explicativa, né? E quanto aos procedimentos, que aí a gente vai ter pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, participante e outras, né? Esses tipos de pesquisa, eles podem ser trabalhados muito tranquilamente de modo associado. Só tem que ter cuidado de escolher o, o método de pesquisa correto, né? Então, em relação à abordagem, como eu falei para vocês, a pesquisa pode ser quantitativa ou a pesquisa pode ser qualitativa. A pesquisa quantitativa vai muito provavelmente ter como método central o método estatístico, né, em primeiro lugar. E aí, a pesquisa quantitativa ela vem lá de trás, das raízes positivistas, né, onde a gente definia ou caracterizava a sociedade a partir de números. Simples, né? A gente acaba utilizando como característica para pesquisa quantitativa a quantidade, a gente focaliza, né, nesse caso, em uma quantidade pequena de conceitos, inicia com ideias que são pré-concebidas anteriormente, né, utiliza alguns procedimentos estruturais, faz coleta de dados, enfatiza a objetividade dessa coleta, né, e analisa esses dados que são encontrados. Essas daqui são as etapas da pesquisa quantitativa, né? A pesquisa quantitativa, muitos de vocês devem utilizar aí muito tranquilamente, não é uma pesquisa complicada, né? Da mesma forma que a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela também não é difícil de, inclusive, de caracterizar. Ao contrário, a pesquisa qualitativa, como ela parte de uma análise para tentar compreender determinados objetos, determinadas características, ela é até, às vezes, mais fácil de conseguir desenvolver, porque a pesquisa quantitativa, às vezes, ela tem que ser ampla, né? Ela acaba sendo até mais ampla. Nesse caso, a gente não tem valores, digamos, quantificados. A gente usa, na verdade, uma qualificação do objeto que está sendo estudado, né? A gente vai para dados não métricos, no caso da pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa qualitativa ela acaba sendo caracterizada pelo fato do cientista ser tanto o sujeito quanto o objeto de suas pesquisas, né? Por ser uma pesquisa imprevisível, a gente não sabe onde vai chegar, com um conhecimento parcial e limitado do pesquisador. Então, vocês têm que ter em mente essa característica para a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, muitas vezes, vai estar presente tanto na antropologia quanto na sociologia. Tem umas pesquisas no direito que são qualitativas, né, muito boas, inclusive, na administração, né? A pesquisa quantitativa, para quem vem mais da gestão escolar, a gente vai ver também presente dentro de outras áreas do conhecimento, né? Para mim que vem da geografia, a pesquisa quantitativa está muito presente dentro de um dos nossos ramos. Na demografia, vai estar muito presente dentro das ciências sociais aplicadas. Se tiver alguém da arquitetura e do urbanismo, dentro do urbanismo, muitas vezes a gente tem uma pesquisa quantitativa como base, inclusive, né? Dentro do planejamento também, né? Urbano regional. Então, percebam que, quanto à abordagem, a gente vai ter tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa. No caso na natureza, a gente vai ter a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Qual é a diferença aqui de uma para outra, né? A pesquisa básica, ela gera novos conhecimentos. A pesquisa aplicada, não. Então, é muito simples. A maioria de vocês vai estar realizando pesquisa aplicada, né? Então, isso aí já é muito simples. Uma grande parte de vocês vai estar realizando aqui pesquisa aplicada.
No caso dos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, né? São 3 tipos. A pesquisa exploratória vai, nesse caso, permitir que o pesquisador ele se aproxime mais do problema que está sendo pesquisado. Que, nesse caso, ele tenha uma maior familiaridade ao final da pesquisa, deixando mais explícito o que ele está pensando em pesquisar. Ele vai explorar o problema, nesse caso, né? Então, a maioria das pesquisas exploratórias vai envolver levantamento bibliográfico, entrevista enquanto técnica de pesquisa, análise de exemplos que vão estimular a compreensão, né? Essa pesquisa exploratória, muitas vezes, quanto aos procedimentos de pesquisa, elas podem estar vinculadas à pesquisa bibliográfica e ao estudo de caso, né? Muito tranquilamente. Então, normalmente, quando a gente escolhe a pesquisa exploratória quanto aos objetivos, muito provavelmente, quando a gente for para os procedimentos, né, para os tipos de pesquisas procedimentais, muito provavelmente a gente vai estar escolhendo ali a pesquisa bibliográfica ou o estudo de caso. Mas não somente essas, né? Essa daí é um exemplo. A descritiva, ela serve para descrever. Mas lembrando que não é só descrever os dados, né? É descrever e analisar. É descrever e chegar ali aos resultados de modo que não fique somente na descrição em si. E a explicativa vai buscar justamente explicar o porquê de determinado fenômeno acontecer. Então, a pesquisa explicativa ela vai explicar o porquê de determinadas situações, né? Por que aquele resultado está presente, né? Sendo que a gente pode entender também essa pesquisa explicativa como uma continuação da pesquisa anterior, que é a pesquisa descritiva. Não tem problema nenhum nesse caso. E aqui a gente chega nos procedimentos, né? Os tipos de pesquisa quanto aos procedimentos, temos uma bela quantidade de possibilidades. Uma primeira delas, a pesquisa experimental. Vamos trabalhar com experimento, nesse caso, né? E aí a pesquisa experimental, ela vai estar mais próxima das ciências naturais. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, pensando no nosso cotidiano, né? No caso da pesquisa experimental, a gente vai perceber o seguinte: ela pode ser dividida de 2 formas, né? Primeiro, a gente vai ter uma pesquisa experimental apenas com 2 grupos homogêneos, denominado grupo experimental e grupo de controle. Um exemplo, a vacina. A gente teve aí, alguns anos atrás, a Covid. Para se chegar para se fazer os testes com humanos, nesse caso, mas também com animais, né? Normalmente, a amostra era dividida em experimental e de controle. No grupo experimental, se aplicava o conteúdo da provável vacina. No grupo de controle, se aplicava alguma coisa que não tinha nada a ver com a vacina, né? Se tiver alguém da área de saúde, até para explicar qual é o que é que se coloca nesse caso, ótimo, né? E a partir daí você ia tendo um controle, né? Você ia vendo como o grupo experimental e o grupo de controle iam reagindo, né? Para se chegar à conclusão do efeito ou não daquela provável vacina. A gente pode ter também a pesquisa antes ou depois. A pesquisa antes e depois, ela pode ser desenvolvida da seguinte forma. Ela pode ser desenvolvida com um único grupo. Vamos imaginar, pegamos aqui o grupo de alunos que foram matriculados lá na primeira disciplina de metodologia do trabalho científico. Um único grupo, né? E aí a gente vai chegar ao final para tentar compreender, a partir de uma pesquisa, o motivo do porquê alguns ficaram pelo meio do caminho, porque alguns desistiram, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter um único grupo. Essa pesquisa experimental ela vai estar ali muito parecida, inclusive, com a pesquisa ex post facto,
né, diga-se de passagem, mas também vai ser uma possibilidade. Quanto à pesquisa bibliográfica, a pesquisa bibliográfica, normalmente, ela vai ser realizada em teorias que já foram analisadas e publicadas, seja por meios escritos, seja por meios eletrônicos. A gente está falando aqui, nesse caso, de um livro, de um capítulo de livro, de um artigo científico, de um trabalho completo enviado para um evento, de um resumo que foi encaminhado, né? Ou seja, vai ter passado, essa pesquisa bibliográfica, normalmente, ela vai ter passado por revisão de pares. Claro que, dentro desse mundo dos trabalhos acadêmicos e científicos, a gente vai ter revisão de pares que são mais, digamos, robustas, pesadas, e a gente vai ter revisão de pares que são mais, digamos assim, mais simples, né? Mas ainda assim, no caso da pesquisa bibliográfica, a gente está falando de pesquisas que já passaram por revisão de pares, né? Normalmente já passaram. Então a pesquisa bibliográfica vai se basear justamente nesses produtos. Tanto que, muito provavelmente, independente da escolha que vocês façam de revisão, de construção, na verdade, do material de vocês, do TCC, muito provavelmente a pesquisa bibliográfica vai estar aqui presente. Porque a pesquisa bibliográfica, ela vai estar presente sempre quando a gente desenvolve uma revisão de literatura. A pesquisa documental, em alguns momentos, que é um outro tipo de procedimento, ela pode ser, inclusive, confundida com a pesquisa bibliográfica. Mas a diferença central é que a pesquisa documental ela vai recorrer a fontes mais diversificadas, mais dispersas, né? Sem um tratamento analítico, muitas vezes sem passar, inclusive, pela avaliação de pares. A gente está falando de tabelas estatísticas, de jornais e revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas e assim por diante. Lembrando, uma sugestão para vocês. Não há problema nenhum utilizar dados de jornais. Só que quando vocês forem utilizar dados de jornais, se forem, utilizem jornais que são considerados tradicionais. Folha de São Paulo, o Globo e assim por diante. Não utilizem o Wikipédia. Não é fonte de jornal, né? E nem é jornal. E é uma biblioteca que é compartilhada e qualquer um pode editar, né? Tem algumas matérias no Jus Brasil, não é interessante, né? Brasil Escola, alguns utilizam, principalmente na graduação, não utilizem, né? Se forem utilizar jornais e revistas, utilizem aqueles mais tradicionais. Embora, no caso do Jus Brasil, que eu dei como exemplo, não deixa de ser um site tradicional que realiza até boas análises em algumas situações no meio jurídico, né? Eu já vi algumas matérias, mas tendo o devido cuidado, né? No caso da pesquisa de campo, como procedimento, a pesquisa de campo ela é importante para que vocês realizem coleta de dados junto a pessoas, né? Para que vocês possam chegar às conclusões de vocês em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido. Bem, no caso da pesquisa de campo, a gente conversou ontem em relação aos cuidados que deve se ter, né? A pesquisa de campo ela não deve ser realizada de qualquer forma. Ao contrário, né? A pesquisa de campo precisa ser trabalhado com todo cuidado, com todo esmero, né? Para que vocês não tenham erro, né? E se for trabalhar com humano, tem que conversar antes com o orientador para ver a necessidade de submeter à plataforma Brasil ou ao próprio CEP da URCA. Mas lembrando que, às vezes, essas plataformas, elas exigem um tempozinho de análise, tempo que vocês não terão muito. Então, muito cuidado nessa hora. Bem, a gente tem aqui a pesquisa participante, e aí a pesquisa participante vai ter como característica o fato do pesquisador se envolver com aquela comunidade que ele está analisando. Por exemplo, se vocês querem trabalhar com a comunidade X, né?
a gente tem a possibilidade de, a partir da pesquisa participante, vocês irem trabalhar de modo mais próximo, participando ali do dia a dia daquela comunidade. Então, esse tipo de procedimento vai ser chamado de pesquisa participante, né? A gente aqui não vai ter a neutralidade científica tão presente no desenvolvimento dessa pesquisa. Ao contrário, vocês vão estar convivendo, vocês vão estar se relacionando, vão estar fazendo amizade, né, com certa comunidade. Então, nesse caso, você tem uma quebra dessa neutralidade, que acaba sendo muito interessante, inclusive. A pesquisa ex post facto, né, que vai ter como objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito em determinado fenômeno, né, a partir da análise do pesquisador, sendo que normalmente ela vai ser realizada posteriormente ao acontecimento do fenômeno. Então, essa já é uma primeira característica. A pesquisa ex post facto, ela vai acontecer após o momento que o fenômeno acontece. Um exemplo seria, por exemplo, a própria evasão escolar, né? Você vai analisar a evasão escolar após o aluno desistir, né? Num primeiro momento. Se você vai realizar após o aluno desistir, logo é uma pesquisa ex post facto. Se fosse um estudo experimental, seria o inverso, né? Se fosse a pesquisa experimental que a gente viu lá atrás, a gente tomaria primeiro um grupo de alunos a quem seria dado um determinado tratamento, e aí a gente iria observar depois o índice de evasão, considerando um segundo grupo, né? Considerando esse mesmo grupo, né, com o passar do tempo. Aqui a pesquisa em forma de levantamento. Um exemplo de pesquisa em forma de levantamento acaba sendo o próprio censo demográfico, né, que a gente vai ter. São levantamentos, nesse caso, a partir da amostra ou a partir do universo, né, e aí é tudo escolhido de modo cuidadoso, justamente com um método, né, com alguns procedimentos, na verdade, que nós desenvolvemos com todo um cuidado, já que não dá para fazer de qualquer forma. Temos o estudo de caso, que é também um outro procedimento. O estudo de caso ele é uma forma bem interessante de se trabalhar ali com programas, com uma instituição, com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Logo, você vai, a partir do estudo de caso, ter como objetivo aprofundar o conhecimento e compreender de modo, digamos, mais profundo, né, como e por que determinadas situações vão acontecer. Vocês vão tentar descobrir o que é de essencial, o que é de importante e característico daquele objeto de estudo de vocês, né? E aí, nesse caso, no estudo de caso, diferente da pesquisa participante, o pesquisador ele não pretende intervir no objeto. No caso da pesquisa participante, existe a possibilidade de, mesmo que não seja o objetivo, se intervir de algum modo, né? Mas o pesquisador aqui no estudo de caso, ele pretende revelar como esse objeto está caracterizado, podendo decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, onde o pesquisador vai procurar compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou a partir de uma perspectiva pragmática, que vai visar simplesmente apresentar uma perspectiva global, geral, né, do objeto de estudo a partir do ponto de vista do pesquisador. E aí um exemplo de estudo de caso seria uma análise de uma instituição, seria uma análise de um pequeno grupo social, né? A pesquisa etnográfica também surge como uma possibilidade, né, para se trabalhar com grupos sociais, com povos, né? E aí essa pesquisa etnográfica, ela tem ali algumas características: observação participante, como instrumento, como técnica de pesquisa, né?
entrevista intensiva, análise de documentos, também como técnicas de pesquisa, como possibilidades para que o pesquisador desenvolva a sua análise. A gente vai ter uma maior interação entre o pesquisador e o objeto pesquisado, uma flexibilidade para modificar o rumo da pesquisa, diferentemente dos outros tipos de pesquisa, que a gente acaba tendo a maior flexibilidade, né? A gente vai ter uma ênfase maior nos processos, ao contrário dos outros tipos de pesquisa, o objetivo central não é tão dar uma ênfase nos resultados, mas no decorrer dessa pesquisa, como é que se desenvolveu, quais foram as dificuldades, as problemáticas que foram sendo colocadas. A visão dos sujeitos que estão sendo pesquisados, né? É uma característica da pesquisa etnográfica se preocupar com a forma que o pesquisador está ali intervindo naquele objeto, né? Não é uma simples pesquisa de ir lá perguntar e depois ir embora e nunca mais voltar. Na verdade, é uma pesquisa que também vai se preocupar em como a pessoa que está ali vai contribuir, no final das contas, para aquela problemática que está sendo pesquisada. E, por fim, a variação do período da pesquisa, que pode ser uma variação em semanas, meses e até anos. Né? Temos, no caso da pesquisa etnográfica, casos específicos de pesquisa que duraram 5, 6, 7 anos, né? Para chegar a um desfecho, justamente por causa das próprias características, né? Dessa flexibilidade, dessa de ser imprevisível, né? O caminho que vai ser tomado. E, por fim, a gente vai ter aqui a pesquisação, pesquisa com survey e pesquisa etnometodológica quanto aos procedimentos. A pesquisação, né, vai partir dessa investigação social com base empírica, né, o pesquisador ele vai estar colocando a mão na massa no desenvolvimento da pesquisa e na relação com o objeto que é estudado. A pesquisa com survey normalmente vai ser aquela pesquisa onde você vai tentar colher ali algumas informações e vão ser aqueles casos em que a gente recebe, às vezes, aquelas pesquisas de satisfação. Né? Aquele tipo de pesquisa seria um exemplo de pesquisa survey. Quando a gente compra um determinado produto, quando a gente se hospeda em determinado hotel e o Booking manda aquelas questões pedindo para a gente opinar, né? Ali seria um exemplo, obviamente, não científico, mas de tipo de pesquisa que a gente teria normalmente, né? Uma técnica nesse caso. E a pesquisa etnometodológica, que vai analisar procedimentos que os indivíduos têm para recorrer, para concretizar suas ações diárias. Né? Eita, eu tô rápido demais, viu? Pessoal, ficou alguma dúvida? Pronto, então vamos nessa. Já está quase batendo ali o horário de 4 horas e, particularmente, estou com muito material para mostrar a vocês ainda. Né? Gente, aqui a gente vai ter, então, os tipos de pesquisa. Né? A gente vai ver que não é muito complicado de compreender, não. Ao contrário, né?
E aí, vamos para o tipo de pesquisa, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Se eu estiver sendo rápido demais, me avisem, por gentileza. Eu achei que esse último, essas técnicas, esses tipos de pesquisa que eu apresentei anteriormente, acabei sendo muito rápido. Vamos lá. Em relação às técnicas de pesquisa, né? As técnicas de pesquisa vão ser importantes para o desenvolvimento do material de vocês. Vai ser a terceira etapa dos procedimentos metodológicos. Primeiro método, segundo tipo de pesquisa, terceiro as técnicas, né? E aí, quanto mais vocês se planejam, quanto mais vocês tenham cuidado, melhor é para o desenvolvimento da pesquisa de vocês, né? Então, de um modo geral, a gente vai ter aqui algumas técnicas de pesquisa que vão ser importantes para o trabalho de vocês no dia a dia. Vou pedir só um minuto a vocês que eu vou pegar água. Bem, a gente vai ter, então, como técnicas de pesquisa, a coleta documental, a observação, entrevista, histórico de vida, questionário, medida de opinião, técnica mercadológica, testes e assim por diante, formulário, né, que a gente utiliza muito. Então, percebam o seguinte, a gente tem aí uma quantidade muito interessante de técnicas que podem ser utilizadas e que seriam muito importantes para vocês, tendo o devido cuidado, utilizar no dia a dia. Justamente porque vocês, como pesquisadores, têm que ter em mente que cada uma dessas técnicas elas vão ser utilizadas conforme uma necessidade específica. Não é escolher qualquer tipo de técnica e fazer de qualquer forma, né? Então, vamos ver aqui as características das técnicas, de algumas técnicas de pesquisa. A primeira é a observação. Observação a gente sabe que vem desde os primórdios, né? Não é uma técnica nova e não é uma técnica também complicada, porque a partir da observação a gente pode visualizar e contestar determinados fatos com uma certa clareza. O que é interessante mesmo na observação? É interessante na observação o fato de que ali a gente tem a possibilidade de realizar uma análise detalhada de determinado objeto, né? A observação ela acaba sendo feita a partir do treinamento de observadores. No caso, a partir do treinamento de vocês, né? Muitas vezes por pessoas responsáveis, né? Que são que vão acabar ajudando, né, o pesquisador a realizar as considerações necessárias de modo correto durante a coleta de dados. Isso aqui é uma forma mais, digamos, detalhada, né, de técnica de observação. A gente sabe que no dia a dia, a observação, se alguém quiser trabalhar com observação enquanto técnica, vai ser algo ali, né, de observar o objeto sozinho, né, sem um devido apoio, mas de uma forma que é necessário, né, ter um devido cuidado para não chegar a conclusões também precipitadas, conclusões contraditórias, conclusões que, no final das contas, possam fazer vocês acabar perdendo tempo de vocês na escolha da técnica, né? E aí, a observação ela pode ocorrer a partir da observação participante e a partir da observação não participante. A observação participante, nela, né, o observador acaba fazendo as suas considerações
a partir da abordagem dos dados que ele identifica na coleta, né? No caso da observação não participante, ele não vai interferir no recolhimento dos dados e ele atua somente como um simples analisador, né? Digamos que a observação participante, ela requer um trabalho a mais do pesquisador, da pessoa que está fazendo aquela coleta das informações, né? Diferentemente da observação não participante, que nesse caso acaba sendo mais simples. É somente uma análise mesmo do que está sendo colocado. A entrevista é uma outra técnica importante, mas que vocês precisam ter cuidado. A entrevista, ela pode ser uma entrevista estruturada, não estruturada e semi-estruturada. É justamente por isso que vocês precisam ter cuidado na escolha da técnica de pesquisa correta, né? Porque no caso da entrevista estruturada, vocês vão desenvolver um roteiro de perguntas antes da entrevista. E aí, se você, no momento que vocês estiverem fazendo a entrevista, vocês não poderão acrescentar na entrevista estruturada questões que não foram colocadas inicialmente, né? Diferentemente da entrevista semi-estruturada. Na entrevista semi-estruturada, vocês vão desenvolver um roteiro, contudo, se durante a aplicação da entrevista vocês perceberem que o entrevistado está trazendo informações que deixam vocês curiosos e que fazem com que vocês desenvolvam novas perguntas, vocês podem realizar perguntas de fora do roteiro, no caso da pesquisa semi-estruturada. Então, a pesquisa estruturada e a pesquisa semi-estruturada. A pesquisa estruturada, vocês realizam um roteiro de perguntas e no decorrer da entrevista vocês não podem acrescentar perguntas que estejam fora desse roteiro. Diferentemente da semi-estruturada, que vocês podem adicionar ali questões fora do roteiro. Bem, a entrevista não estruturada é o seguinte: você vai de peito aberto, na fé de Deus. Você não faz nenhuma pergunta, você não prepara anteriormente nenhuma pergunta, e aí você vai conversando com a pessoa, e a partir dessa conversa você vai ali realizando as suas perguntas, né? Você não tem um roteiro, você não cria um roteiro. Isso dá mais liberdade, contudo, ao mesmo tempo, pode ser perigoso, justamente porque se você vai entrevistar uma pessoa que acaba sendo tímida no momento da entrevista, e, nesse caso, você não consegue tirar novas informações daquela pessoa, o que vai acontecer? A entrevista tende a ser uma entrevista que não consegue se desenvolver, digamos assim, de modo mais profundo, né? Então, o que seria interessante das três? Se vocês forem utilizar a técnica de entrevista, procurem ver a possibilidade, se isso se encaixar na pesquisa de vocês, de utilizar a entrevista semi-estruturada, porque você tem um roteiro, né? E ao mesmo tempo, tendo um roteiro, vocês podem, no meio do caminho, acrescentar novas questões que estejam fora desse escopo, né? E isso aí acaba sendo também interessante porque dá um direcionamento. Vocês têm um roteiro norteador, né, que vai dar um norte para vocês, para que vocês possam seguir. O mesmo eu falo em relação às perguntas. E aqui, em relação às perguntas, serve tanto para entrevista quanto para aplicação de questionário ou formulário. As perguntas são essenciais. É necessário ter muito cuidado, porque vocês precisam desenvolver perguntas que permitam a vocês realizar uma análise mais aprofundada possível daquele objeto que vocês estão pesquisando. Então, não adianta querer desenvolver pergunta que só tenha resposta sim ou não, porque aí fica difícil até de vocês desenvolverem uma boa análise. Bem, outra técnica de pesquisa são os questionários, né? Os questionários, eles têm como característica o fato de poderem ser questionários com perguntas abertas, que normalmente vão render mais discussão, né? Fechadas,
que são mais diretas, ou mistas, né? Que aí seriam aquela situação de você ter tanto pergunta aberta quanto pergunta fechada. O que acontece? Aqui, a escolha do questionário depende muito da necessidade de vocês também, né? Por um motivo, gente. Primeiro, vocês vão aplicar esse questionário, né? Digamos o seguinte, vocês estão com um questionário, vocês vão trabalhar com ele enquanto técnica. Quantas pessoas, nesse caso, serão objeto de pesquisa de vocês? Então, vamos imaginar a quantidade grande, né, um número bom de pessoas, se vocês forem trabalhar com pessoas, se bem que vocês vão trabalhar com pessoas com questionário, né? Mas o que eu quero dizer é, se vocês forem vocês trabalhando com uma quantidade boa, com um número grande, o que vai acontecer? Se vocês forem trabalhar com perguntas abertas, vai ser mais complicado para fazer análise, né? Ao mesmo tempo, tem que se considerar que, se for um público grande e difuso, isso vai fazer com que vocês tenham ali uma quantidade maior de possibilidades de encontrar novas informações, né? Perguntas fechadas de marcar são interessantes porque permitem a vocês tabular os dados de modo mais fácil. Então, tem esse fator, né? A indicação do questionário, a intenção é coletar resposta de um número grande de pessoas, ainda tem esse fator, né? E extrair informações tanto quantitativas quanto qualitativas. Normalmente, as perguntas fechadas, a gente vai ter ali principalmente respostas, informações quantitativas. Perguntas abertas permitem a gente extrair perguntas principalmente qualitativas. E aí vem uma informação, uma interação que é importante. O questionário ele permite também que a sua pesquisa tenha uma dinâmica ainda maior, né? Porque você pode utilizar tanto um quanto o outro no questionário misto, né? O texto aqui que a gente está utilizando como base também traz a própria diferença de entrevista para questionário. E aí, uma das diferenças da entrevista para o questionário é que na entrevista, as perguntas e respostas normalmente são feitas de forma oral. No caso do questionário, a gente vai ter uma diferença do questionário para, inclusive, o formulário, né? Qual seria essa diferença? No formulário, a gente vai estar ali com o entrevistador anotando as perguntas, no caso, anotando as respostas, né? No questionário, não. No questionário, quem responde é diretamente o entrevistado, né? Então, para a gente delimitar tanto a utilização do questionário quanto do formulário, é importante que a gente considere tanto o tema quanto os objetos da pesquisa. Isso acaba sendo importante, né? No caso do formulário, ainda é sugerido que a gente realize um pré-teste, uma pesquisa piloto, que muitas vezes a gente não consegue. Mas, ainda assim, é importante que a gente faça uma análise crítica das questões que a gente está colocando dentro do questionário e do formulário. Bem, a história de vida como técnica também é interessante, porque vai permitir que a gente trabalhe com a história oral e, ao mesmo tempo, que a gente obtenha uma quantidade significativa de informações, né? A história de vida acaba sendo um método de pesquisa qualitativo, né, que vai consistir na descoberta de dados biográficos sobre uma ou mais pessoas, com o objetivo de compreender a vida como é relatada pelo sujeito. A história de vida vai ser utilizado principalmente como técnica, né, na sociologia e na antropologia, mas nada impede, a depender do tempo de pesquisa que vocês tenham, do objeto que vocês queiram analisar, de vocês fazerem também em outras áreas. Ah, não sou formado nem em sociologia nem em antropologia. Sou formado em administração. Não tem problema nenhum. Desde que o objeto de vocês tenha essa vinculação, né?
de que vocês estejam escolhendo a técnica correta. A gente vai ter a sociometria, né? A técnica de sociometria tem o objetivo de medir as relações sociais pessoais dentro de um grupo, investigando, inclusive, quem dentro desse grupo tem poder ou não de influência, aqueles que ficam em segundo plano, que são excluídos e assim por diante, né? Percebam que a sociometria ela vai ser recomendada normalmente para a realização de testes objetivos, onde aqueles que fazem parte daquele grupo deve responder, né, a partir de critérios positivos, né, negativos ou neutros. Normalmente, nessas pesquisas grupais, a gente vai conseguir, como eu falei, identificar quem é um líder de um grupo desse, né? Indivíduos que normalmente não são bem quistos, né? Aqueles que são mais identificados com um determinado grupo, né? Percebam que normalmente essas pesquisas sociométricas elas acabam sendo importantes justamente porque permitem a gente conhecer de modo mais profundo o grupo que a gente está pesquisando, já que normalmente ela vai ser utilizada como técnica para aqueles casos em que se analisam grupos sociais. Pessoal, dúvidas até aqui? Estefânia, Oi, professor, boa tarde. boa Professor, tarde. eu estava observando aqui, né, em aula, e aí a minha seguinte dúvida, né, porque eu escolhi fazer o método de artigo científico, e aí fala sobre a metodologia, né, e na metodologia tem essa parte de entrevista, né, entrevista com alunos, né, professores e tudo. E aí eu vi que o senhor falou sobre a questão do questionário e do formulário. No Hum, caso, seria para aplicar a aplicação, né, desse formulário aos alunos ou porventura aos professores ou até aos policiais, porque eu sou da área, né, eu sou da parte da segurança pública, né, sou formada em sim. gestão pública, mas sou da parte da segurança pública. E o tema que eu gostaria de apresentar é envolto a isso, né, a segurança pública e a escola. E aí, a minha dúvida seria essa: a parte de questionário, formulário, seria para a parte de alunos, professores, com a parte de estatística para ver o que é que eles acham sobre o assunto? Seria relacionado a isso? Sim, justamente. Seria justamente a isso, né? Você mudou o tema de trabalho? Pronto, é justamente isso. Eu queria mudar porque quando eu tive, né, o primeiro Hum, contato com a parte de projeto, né, projeto científico, projeto de pesquisa, eu entendi de uma forma. E logo agora, assistindo às aulas e tudo, eu até tinha colocado no grupo hoje, né, do WhatsApp. E assistindo às aulas, inclusive do dia 13, né, que eu assisto logo após, geralmente, porque como eu hum, trabalho em regime de plantão, eu nunca tenho entendo, tempo de assistir direto, né? Hoje entendo. foi que eu tive realmente um tempo para assistir às aulas. E aí eu vendo, eu realmente entendi o significado, né, do artigo, da monografia, até porque eu nunca tinha feito, né, a minha forma de graduação não teve a necessidade do TCC, porque eu Sim, fiz de forma virtual, né? entendo. Então, esse foi o meu primeiro contato com a parte do TCC, do artigo científico e da monografia. Então, realmente, eu vim a entender agora do que realmente se tratava. Entendi você. Pois é, aí eu queria justamente falar isso com o orientador, né? Passar a situação e ver a possibilidade de mudança de tema, até porque eu trabalho muito com essa questão, né, de escola, dou palestra nas escolas e tudo, Ótimo. e isso faz eu desenvolver bem mais, como o senhor tinha dito na aula passada, né, que a gente tem que escolher um tema que a gente Hum, consiga desenvolver, que a gente se sente e sinta vontade realmente de escrever sobre aquilo,
né? E eu percebendo que o tema passado, eu não ia ter essa mesma desenvoltura, não ia conseguir realmente ter vontade de escrever, né, Sim, sobre aquilo. compreendi. Pronto. Pois era isso, professor. Pois muito obrigada pela explicação. Eu te perguntei se tu tinha mudado, porque a primeira coisa que eu fui ver era a orientação, né, com quem caiu. Sim, sim. Aí eu percebi que a proposta original era a improbidade, né? Isso, exatamente. O que engloba muita coisa, né? E, Sim, claro. É um exato. tema amplo, né? Isso, muito amplo. E aí eu entendendo realmente, né, do sentido, né, da coisa, foi que eu não, então eu vou puxar para uma coisa mais específica, né, que eu consiga desenvolver, né, tudo Sim. melhor, né, para apresentar melhor e até mais rápido. Não, com certeza. A tua orientação caiu com o Sebastião. Eu acho que nesse ponto está bem servido, inclusive, né? Diga-se de passagem. Acho que Sebastião é um cara muito experiente. Acho que você vai conseguir desenvolver com ele tranquilamente. É do direito, né? Então tem tudo a ver, né, com essa possibilidade. Tanto o questionário como o formulário, eles podem ser aplicados com teus objetos, né? Sejam diretores, sejam alunos. O correto é, no processo de orientação, você conversar com o Sebastião para vocês chegarem a um consenso de quem de fato serão as pessoas escutadas, né? Quem é que vocês vão ali aplicar, o que vocês vão de fato analisar, isso acaba sendo muito importante, Stefania. Mas é Perfeito. tranquilo de fazer. Pronto. Tá certo, professor. Muito obrigada pela orientação. Por nada, disponha. Você é da onde, por curiosidade? Me bateu aqui a curiosidade. Eu sou de Jaguaribe. Eu sou nascida e criada em Fortaleza, mas minha lotação hoje de serviço é Jaguaribe. E aí eu vim morar na cidade devido à escala e tudo, e Entendi. trabalho tanto em Jaguaribe como em Icó, tiro plantão. Ah, ótimo, ótimo. Achei que você fosse mais de perto desse lado de cá. Pronto. Pessoas, temos tempo ainda, temos 15 minutos para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. A gente possa conversar. Gente, então a gente tem aqui como técnica ainda a análise do conteúdo, né? Que a análise do conteúdo acaba sendo uma técnica que a gente vai ter, digamos assim, uma maior utilização na parte de descrição de conteúdo para comunicação, né? Ele vai ser objetivo, sistemático, quantitativo, né? E aí a análise do conteúdo vai ser definido pelo Bardeen como um conjunto de técnicas para análise das comunicações, utilizando procedimentos sistemáticos, né, e objetivos na descrição das mensagens, dos conteúdos. Aqui, as técnicas de análise de conteúdo, normalmente, a gente vai ter uma presença maior analisando as figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, né, existentes dentro do conteúdo que está sendo, de fato, objeto de análise. Para a gente tentar compreender, né, o que aquela pessoa que está escrevendo, digamos assim, desenvolvendo aquela comunicação, ela está querendo dizer com aquele material, né? Então, a análise de conteúdo traz um pouco disso. As técnicas estatísticas, por outro lado, vão estar presentes nas pesquisas censitárias, vão estar vinculados ao próprio método estatístico e ao tipo de pesquisa por levantamento, a própria pesquisa quantitativa, nesse caso, né? E aí vai ser interessante justamente para a gente coletar dados quantitativos, né? Fazer uma descrição e analisar depois essas informações que estão sendo colocadas, esses dados que estão sendo colocados, né? Então,
os autores vão normalmente defender que as informações estatísticas sejam colocadas, apresentadas, né, de modo conciso, de modo específico, de modo eficaz, para que a gente consiga fazer uma análise estatística também sem muito floreio, né? Que a gente foque na quantidade específica de dados que a gente quer, nos tipos de dados que a gente quer, nas variáveis que são importantes, justamente porque normalmente, a depender do objeto a ser estudado, nem sempre esses dados eles são fáceis de conseguir. Ou então pode acontecer de ser uma quantidade muito grande de dados. E nesse caso, tratar dados, né, em técnicas estatísticas nem sempre é tão simples. Por isso que existe essa necessidade de cuidado na escolha das técnicas. Né? Gente, eu acho que ainda vai sobrar uns 10 minutos. Né? É justamente isso. E aí, são os 10 minutos que a gente tem para tirar dúvida. Eu vou deixar esse espaço aberto para a gente tentar tirar dúvidas. Vocês são um pouco mais tímidos, eu já percebi, mas fiquem à vontade para perguntar. Porque depois das 4, a gente vai ter o início da discussão sobre a orientação e tudo mais, que já é um outro processo, que deve ser conduzido principalmente pela coordenação. E aí, algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a métodos e técnicas de pesquisa, a gente já não vai mais poder tirar. Aí já vai ficar a cargo do orientador de vocês. Então, proponho a vocês que vocês aproveitem esse momento. Professor, o reajuste. Está me ouvindo, professor? Estou sim. O reajuste do meu projeto eu faço com o meu orientador, é isso? Isso, justamente. Ok. Obrigada, professor. Por nada. À vontade, Igor. Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, sim. Com relação ao TCC, eu tinha um tema inicial lá na disciplina de metodologia, nós encaminhamos, né? No decorrer do ano, eu optei por um outro tema, um tema um pouco mais complexo. E aí, nesse intervalo, eu não obtive o retorno de quem seria o meu orientador. E aí eu acabei mandando uma mensagem para o professor Newton Menezes, perguntando se ele se interessaria pelo tema, e ele me disse naquele momento que se interessaria, né? Porque eu já estava com um artigo já bem avançado. Sim, travou. Acho que cortou aqui. Sorteio o meu orientador? Olha, a discussão sobre orientação ela vai ficar para depois, com a coordenação. Eu posso até fazer a mudança aqui de orientação, mas seria Carminha. E aí eu vou explicar para você o que acontece. É Igor Mike Queiroz, né? De Queiroz? De Isso. Queiroz. Sim. O processo de orientação ele só começa, de fato, a partir do final da disciplina de TCC. É natural que o aluno entre em contato com a gente com antecedência, mas essa orientação está vinculada ao processo de desenvolvimento da disciplina, né? Porque está também relacionado com a remuneração do professor. Cada professor dos escolhidos que trabalham da especialização, ele recebe uma bolsa a cada um número específico de orientandos.
Então, por isso Certo. que vocês não têm esse retorno com antecedência, né? Digamos assim, no início do curso a gente já indica o orientador, né? Justamente porque tem essa questão. Veja bem, eu vou ter que fazer uma mudança aqui, acho que é tranquilo de fazer. Mas eu já tinha questionado anteriormente as orientações, inclusive a gente tinha questionado os próprios orientadores, perguntando se alguém tinha alguma orientação específica, algum aluno que quisesse indicar. E não foi feito, tanto que já foi até encaminhado para a coordenação. Né? O tempo dessa informação já se foi, inclusive, tá? A gente já fez a divulgação e já fez a indicação para os orientadores. Entendi. Não, é assim, por mim não há problema nenhum ser a professora Carminha, não há nenhum problema. Não é Então eu vou manter com numa ela. meu por haver uma predileção A ou B. A questão é só o tema, porque inicialmente eu iniciei com um tema e agora é um tema ligado a licitações, que eu acredito que não seja a área E da professora poderia ser Carminha. tanto Carminha quanto Roberta, para você Tá, ter mas ideia. então tudo bem, então fico com a orientação da professora Carminha, não tem problema algum, sem problema nenhum. Tranquilo, cara. Tá bom? Então tá, era só isso mesmo, era só para eu tirar essa dúvida e deixar claro que não é por uma predileção A ou B, não é nada disso, era só mesmo pela familiaridade do tema. Tá, lá na frente, os dois, você pode conversar com Carminha e propor a ela até uma alteração de orientação. Mas para que haja uma alteração de orientação, tem que haver uma troca entre os dois professores, Sim, né? sim, Carminha te sim. cede para Newton e Newton pega um orientando dele e cede para Carminha, entendeu? Tá, Para não atrapalhar a questão da remuneração deles. entendi. Não, sem problema algum. Eu vou, então, se já tá com ela, agora eu já sei, fica pelo menos mais fácil, eu mando mensagem para ela. Tranquilo, cara. Eu até te peço desculpa se de algum modo eu acabei sendo um pouco grosso. Não foi esse o objetivo, não, tá? Não, não, de forma alguma, não teve nada disso. Pode ficar tranquilo, fique em paz. Lara? Professor, eu precisei me ausentar aqui um minuto e não ouvi se conseguiu fazer a troca que eu tinha falado a respeito da professora Roberta na outra aula. Lara de quê? Maria de Souza. Deixa eu ver. Lara Maria de Souza. Tá com Roberta. Obrigada, professor. Por nada. Gente, vocês têm dúvidas de um modo geral que não seja em relação à orientação? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é em relação à orientação também. É porque ontem eu não consegui ficar a aula toda, eu saí um pouquinho antes do fim, e aí eu tô surpresa com essas informações de que já sabem o orientador. Eu perdi, Não, então. não, ninguém sabe. Na verdade, a gente fechou as listas hoje, e Ah, aí as tá. listas foram encaminhadas para a coordenação encaminhar para os orientadores. Ah, ok. Então ainda vai ser divulgado 4 horas, né? Vai. Com a coordenação, nesse caso. Jaiane? Na verdade, eu que tinha perguntado, professor. Já deu certo, obrigada. Desculpe. Tranquilo, foi mal. É que eu não estava no negócio. Pessoal, então eu vou finalizar. Dá 15 minutos de intervalo para vocês, tá? E aí, 4 horas a gente retorna. Aí agradeço a Luciana, peço para ela finalizar a gravação desse módulo.
Só um momento, professor, vou finalizar.